Maravilha, vamos resolver mais um exercício agora, o exercício 11 da lista de vetores. Ele fala sobre a intercalação de dois vetores, QA e QB, em um vetor QC. Lembrando que concatenar é você pegar dois e fazer isso daqui, né? Você coloca um depois do outro. Intercalar, você vai colocar um passando o outro. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, de cada um seguidinho do outro. Então, essa é a ideia. Vamos fazer aqui os nomes dos vetores QA, QB e QC, né? Então, vamos lá. Vou fazer um esqueminha para facilitar a minha vida, int tamanho, e aí a gente vai colocar aqui tamanho igual a 5, beleza? Já criei aqui o meu tamanho, int, e a gente vai declarar aqui o array QA, que vai ser igual a new int de tamanho, e a gente vai fazer o QB também, acho que fica legal já mandar bala. QB vai ser igual a um new int de tamanho. Como os dois são de tamanhos iguais, daria para multiplicar por 2. Mas para esse programa já ficar no esquema para a próxima etapa, eu vou fazer diferente. Eu vou falar que esse cara daqui, new int, o QC vai ser o tamanho do QA. Então, QA ponto tamanho de vetor é uma propriedade. Então, sem o abre e fecha parênteses, beleza? QB ponto sua propriedade que identifica o tamanho. Então, feito aí a brincadeira. A gente já criou lá QA, QB e QC. Então, o processo agora é intercalar. Vou fazer aí a geração aleatória dos valores para os dois, só para que, né, a gente não tenha nenhuma dor de cabeça. Eu vou fazer processos separados, porque aí fica já no esquema para a próxima etapa. Pode fazer no mesmo? Pode, mas eu vou jogar num vetor aqui, fazer em laços separados por enquanto. For, então a gente vai fazer aqui um int i começando em 0 e menor que o QA ponto seu tamanho. Lembro que é uma propriedade, não um método, então não tem abre e fecha parênteses. E aqui, i mais mais. Agora a gente vai fazer a geração dos elementos do QA. Então, esse cara daqui, a gente vai colocar uma geração aleatória aqui, int math.random, e a gente vai fazer, sei lá, gerar números de 0 a 10, então 10 aqui. Beleza. Feito aqui o processo para o QA, vou repetir o processo para o QB, então o QB vai vir aqui. Poderia fazer junto? Nesse exercício pode, mas vocês vão ver que isso aqui vai resolver a nossa vida para o outro exercício lá, que o tamanho do... Acho que esse aqui é o 11, 12, o 13. O 13, o tamanho dos vetores são diferentes. Por isso que eu já estou fazendo tudo esquematizado para o próximo, né? Para que ele fique legalzinho. Poderia, na verdade, resolver esse problema todo, daria para ser resolvido em um laço só, né? Mas vamos fazer por partes. Aqui a gente vai fazer, então, um terceiro laço, e aí esse laço daqui vai ser a nossa intercalação. Tem várias formas de você fazer. Você pode fazer pelo tamanho do A, e aí você vai atribuir, né? Só aqui para ficar claro o que eu estou falando, você pode fazer pelo tamanho do A, e você vai falar que QC, na posição de I, recebe esse cara daqui. Beleza? Fácil. Só que o que acontece? Esse I não pode ser contado dessa forma. A gente tem que criar uma variável para controlar esse cara. A gente poderia fazer aqui, então, uma variável, sei lá, vou chamar de J somente para ter um nome diferente do I. Aí eu poderia fazer isso daqui, J, e aí ele vai ser incrementado, e depois ele vai fazer o próximo. Isso aqui funciona muito bem. Então eu poderia fazer esse esquema daqui. Eles são de tamanhos iguais, vai funcionar. Então, perfeito, funcionará e ele vai fazer a intercalação. Então, esse processo aqui é intercalar. Só para a gente poder ver, né? Vou fazer aqui a impressão
Então, a gente vai fazer um for int i igual a 0, i menor, e agora eu vou usar o QC, né? Ponto, seu tamanho. Beleza, e agora fazer uma impressão. E aí, vamos ver aqui o que ele vai jogar na saída para a gente, né? Eu vou imprimir aqui o QC na posição de I e vou colocar um espacinho só para ficar tudo na mesma linha, né? Então, vamos ver aí essa intercalação, compilou. Eu não vi nada aqui, eu vou ter que mostrar os outros, né? Vou fazer aqui a impressão, na hora que ele gera o valor, a gente imprime QA, na hora que ele gera o valor, ele imprime o QB. Então, a gente vai ver esses caras. Vou colocar aqui só para a gente poder ler esses vetores, né? Saber quem é quem, que senão vai ficar perdido no espaço-tempo aqui, né? Aqui é o QA. Esse cara aqui é o QB. E esse último daqui, o que vai ser impresso será o QC. Então, vai ficar tudo bonitinho. E aí, ao término desse cara daqui, eu tenho que rodar um println para ele pular de linha, né? E aí, ln, e eu vou colocar mais uma puladinha de linha aqui dentro, só para dar uma espaçada a mais, né? Então, aqui, depois do laço, pulou, ele fez aqui na verdade, seria aqui, né? Então, a gente pode colocar aqui. Beleza. Vamos ver aqui o que acontece. Compilou, rodou, e olha lá que bonitinho. Vamos visualizar o que ele está fazendo. Ele pegou 6 e colocou aqui. Aí pegou o 5, colocou na outra posição. Pegou o 0, colocou aqui, colocou o 4 na próxima. 2, 4, 4, 8, 6 e 3. E aí, então, ele foi intercalando os valores, tanto de QA como de QB. E olha que bonitinho que fica, né? Bem legal o esquema de intercalação. Joinha funciona muito bem, tá tranquilo. A gente pode mudar o tamanho aqui em cima, que ele já vai sair disparando para todos, né? Então, se eu mudar, por exemplo, eu vou colocar aqui tamanho 10. Então, ele já vai fazer o restante tudo funcionar. Então, o programa já está funcional para qualquer tamanho que eu coloque. Ele intercala todos numa boa, sossegado, só trocando o tamanho aqui. Então, esse cara já está esquematizado, era isso daí que ele propunha fazer, né? Não mudou muito, né? O nosso processo de intercalação, que está aqui, né? Nosso processo de intercalação é isso daqui, bem tranquilinho, a gente vai gravando um, depois grava o outro, grava um e grava o outro. Você pode fazer isso daqui de outra forma. A gente fez um laço até um dos tamanhos um dos vetores menores, mas eu poderia fazer também o contrário, fazer um laço em cima do tamanho do maior e o menor iria andando paralelo. Também funcionaria, não teria problema nenhum. É bem tranquilo também realizar isso daí. Então, só para mostrar, né, uma possibilidade diferente, eu vou comentar esse código e vou fazer o contrário, né? Então, a gente poderia fazer lá o nosso for, e agora eu vou fazer o laço em cima do maior vetor. Então, int i igual a 0, i menor que QC, ponto seu tamanho. Então, eu posso rodar em cima desse cara? Pode, não tem problema nenhum. Vai ser a mesma coisa aqui, só vou copiar até os comandos, porque vão ser as mesmas coisas, as atribuições. Só que esse cara daqui vai ser o i, então aqui vai ser o i, e aqui vai ser o i. Se eu estou incrementando ele aqui, eu não incremento ele aqui. Acabou, né? Então, eu não posso colocar o incremento ali, funcionará muito bem. E esse cara aqui? Eu troco lá. Esse cara aqui deveria ser o meu j, né? Int j igual a 0. Beleza. Então, esse cara daqui é j e esse cara aqui é j. Depois que ele fez isso, ele vai fazer j++. Por quê? Porque anda no segundo, né?
Pode ser dessa forma daqui também, sem problema nenhum. Compilou, rodou, e aí você vai ver aqui que o resultado final é exatamente a mesma coisa, 0,780692966. Ficou aí o número que ele intercalou. Então, os dois processos. Quando o tamanho é igual, é tudo muito tranquilo, tudo muito fácil, né? Você pode escolher tanto uma forma como a outra, ambos funcionarão tranquilo, tranquilo. O problema começa quando o problema começa quando os nossos arrays têm tamanhos diferentes, né? Quando eles têm tamanhos diferentes e a gente quer intercalar, aí não é tão simples, né? Começa a dar probleminha. Vamos lá fazer então esse cara daí, que é a proposta, né, do exercício, cadê? Concatenação, intercalação de tamanhos diferentes. Intercalação de tamanhos diferentes. Eu vou fazer como se fosse o 14, você coloca o tamanho aí que quiser, eu vou colocar geração aleatória, e aí vai servir tanto para o 14 como para o 15, né? Se fixar o tamanho, fica o 14, se colocar na faixa aqui, fica o 15. Vou salvar então como 14 esse cara daqui, arquivo salvar como, e a gente vai mexendo em cima dele. 14. Tá lá. Vamos corrigir o nome, corrigido, corrigido, beleza. Agora eu tenho tamanhos diferentes, né? Eu posso colocar um tamanho para cada um. Eu vou fazer o seguinte, eu quero, para que não fique fixo isso daqui, eu vou colocar um limite máximo que eu quero que seja dado para os meus vetores. Vou chamar isso aqui de limite. E o limite agora eu vou utilizar para fazer o meu array. Então, eu vou colocar aqui array de, no máximo, tamanho, vamos lá, 15. E aí eu vou usar a geração aleatória aqui de novo, só que aí eu vou limitar no meu limite, né? Então, vai ficar aqui um int e um math random. E agora eu vou multiplicar pelo limite. Só que se eu fizer somente isso daqui, essa multiplicação por limite ele pode sair, como a gente estava usando o limite igual a 15, ele pode ser 0 ou pode ser 14. 0 não rola, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, mais 1, beleza? Só para que não dê array de tamanho 0. Fechou, repito o processo, ele vai gerar tamanhos distintos, vai somar os dois tamanhos nesse cara daqui. E aí, beleza, ele vai fazer aqui a geração e a gente vai ter problema tanto em um modo como no outro. Então, compilou, rodou, e aí você tem lá o famoso array index out of bounds, né? Olha lá, você está acessando uma posição, um índice fora dos limites do teu array. Então, você está acessando uma posição fora dos limites do teu array. Normal acontecer isso. Por quê? Olha só a discrepância que a gente tem. O QA é desse tamanhão e o QB é desse tamanhinho. Se você for olhar aqui, o erro está que ele tentou acessar a posição 3 de um array. E o array que ele tentou acessar a posição 3 foi o QB, com certeza. Por quê? Posição 0, posição 1, posição 2. Ele pegou esse cara aqui, o próximo elemento que ele colocaria aqui é o elemento que está na posição 3 do vetor QB. E aí ele dá o array index out of bounds. E aí é que é o problema. Não pode deixar isso aqui acontecer. E aí o que rola? Como que a gente soluciona? Tranquilo. Assim, é uma lógica bem simples. Segue a ideia comigo. Eu posso intercalar mais do que o tamanho do menor array? Não, não posso. Eu tenho que seguir a intercalação até o tamanho do menor array. Beleza, o tamanho do menor array eu tenho. Bem, se eu posso fazer isso daqui, eu posso intercalar esses caras. Quando eu tiver lá o array 8554229, eu só preciso concatenar com o restante do tamanho do maior array. Exatamente. Então a gente vai fazer esse processo daqui. Então, como que a gente vai montar, né? Vamos fazer essa brincadeira daqui acontecer. Essa intercalação agora, ela tem que acontecer até o tamanho do menor array. Eu vou criar aqui algumas variáveis para me auxiliar. Então aqui, int
menor, maior. Beleza. O que é o menor e o que é o maior? O menor tem o tamanho do menor array e o maior tem o tamanho do maior array. Tá, como que eu vou preencher esses caras daqui? O menor, ele vai ser alguma coisa... Como que eu vou descobrir quem que é o menor, né? Bom, simples. Eu vou lançar mão de uma função da matemática, lá da biblioteca math. Então, eu tenho lá o math.min. E aí, eu vou pegar aqui e passar, ó, QA, vírgula, QB. Só que eu não posso passar dessa forma, eu tenho que passar os tamanhos deles. Ponto, seu tamanho. Ponto, seu tamanho. Beleza. Descobri quem que é o menor. E aí, para descobrir quem que é o maior, eu faço o max. E aí eu troco aqui por maior. Acabou. Descobri quem é o menor, descobri quem que é o maior. Show de bola. E aí fala assim, legal, já descobri, o que que eu faço com isso, né? Bem, a gente falou que a gente tem que concatenar até o tamanho do menor. Então, aqui a gente tem um laço que a gente pode fazer isso. Para tanto, eu vou usar a solução de cima. Eu vou até apagar essa da... Não, deixa quieto isso aqui. Eu vou só tirar os comentários, que eu acho que a gente pode usar ela ali para fazer. Intercalação até o tamanho do menor vetor. E aí, então, aqui, não vou mais até QA, vou até o menor. Ele vai fazer essa intercalação. Pá, 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 bonitinho, intercalou. Se você, né, eu vou comentar essa parte daqui e a gente não vai ter a parte final. Vamos ver o que, que tem de saída, né? Compilou, nosso programa rodou e olha lá que legal, ficou bem bacana. O tamanho do menor são 2 caracteres, então ele pegou 2, 2, 7, 0. Então ele pegou aqui 2, 2, 7, 0. O restante ele não preencheu. Então, só executando novamente para você visualizar com outros números que não tem o zero no final, né? O menor tem tamanho 2. Então, ele pegou 7, 1, 5, 6. 7, 1, 5, 6. O final ele não pegou ainda. A gente não fez isso. Desculpa. Agora nos basta concatenar esse cara colocando ele nessa posição daqui. O que sobrar, a gente vai concatenar. Mas qual vetor? Fácil, né? Qual vetor? A pergunta é boa. Qual vetor que eu vou concatenar? Não sei. É uma boa pergunta. Eu não sei qual que eu vou usar agora, né? Eu não sei. Então, agora, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa continuar aqui o nosso laço. Então, eu vou tirar esses comentários daqui. Só que a gente tem um problema, né? Qual que eu vou rodar? Para quem que eu vou rodar esse cara? Eu vou ter que rodar, eu sei que eu vou começar na posição menor e eu vou até a posição maior. Isso aqui eu tenho certeza absoluta, né? Então, isso daqui eu sei que vai acontecer. Só copiar essas outras coisinhas. Isso daqui eu sei que vai acontecer. O problema é que eu não sei se vai ser do QA ou vai ser do QB. Então, isso daí é uma coisa importante. Eu não sei se vai ser do QA ou vai ser do QB, porque eu não sei quem que é o menor. Bom, como eu não sei quem é, eu tenho que testar. Então, a gente vai fazer um if aqui dentro. If é alguma coisa, eu vou fazer um teste. Se for isso daí, faz desse cara. Se não for, você vai testar e vai fazer do outro, né? Ou pode ser um else, a gente já vai ver se usa else ou não. Então, essa daqui é a ideia. Agora, o que, que eu preciso testar? Bem, muito simples, né? Eu preciso verificar os tamanhos. É uma coisa tranquila de ver, né? Eu preciso verificar os tamanhos. Então, se o tamanho de QA for menor que o maior, ele faz isso aqui.
porque, né, o tamanho dele sei lá, tamanho 10 e o maior tem 10, menor ou igual. Se for igual ao maior, né, esse aqui, ó. Se o tamanho for igual ao maior, ele faz isso daqui. Se não, a gente pode repetir o mesmo processo para o outro. Então, se o tamanho do QB for igual ao maior tamanho, faz o segundo, né? Ele vai optar por um ou para o outro. Os dois não vão acontecer. E ao final, então aqui a gente tem um processo de concatenação, né? E aí a gente faz isso daqui, a gente concatena no final. Simplesmente pega. Se for se esse cara daqui é o maior, a gente pega ele. Se esse aqui é o maior, a gente pega ele. Um ou outro, né? Vai acontecer isso daqui. Compilando, rodando, olha só que legal. Esse aqui deu um tamanho diferente legal. Esse aqui, o menor, tem tamanho 2. Então ele vai pegar 8, 2. Então pegou aqui, ó, 8, 2. 0, 2. 0, 2 está aqui. Agora ele vai copiar isso tudo aqui para o final. Você vai ver aqui, ó, 6, 7, 2, 6, 7, 7, 5, 9, 8. Beleza. Ele faz essa maluquice daí acontecer, concatenando essa diferença lá no final. Simples desse jeito. Esse cara daqui é bem esquematizadinho para fazer. Então, a intercalação de tamanhos diferentes, você intercala tamanhos iguais, então você intercala os dois de mesmo tamanho e concatena a diferença lá no final do resultante, né? Então é essa sacada daqui. Isso daqui a gente usa. E novamente, esse processo daqui a gente usa sim, e a gente usa muito, e a gente usa isso daqui, eu acho que no algoritmo de ordenação por junção, que é o merge sort. Então, acho que essa técnica a gente usa no merge sort. Sim, a gente usa e funciona muito bem. Pior de tudo que funciona. É exatamente assim que a gente vai fazer no merge sort. A gente precisa ter esse esquema de intercalação e concatenação. Então, precisa fazer. A gente vai fazer isso aqui muitas e muitas vezes. Obviamente, lá é um pouquinho, no algoritmo de ordenação merge sort, é um pouquinho mais avançado, né? A gente tem um pouco mais de coisinhas para fazer. E é só isso daí. Mas funciona numa boa, sossegadinho. Não tem problema, não. Resolve bem. Beleza, pessoal? Tranquilinho como se faz esse daqui? Intercalação de tamanhos diferentes. Dúvidas? Gostariam de perguntar alguma coisa sobre ele? Se não, acredito que tá tudo beleza. Dúvidas? Tranquilo, senhor. Show de bola, maravilha. Gostariam de mais algum? Aproveita aí, vamos ver. Acho que esses aqui até o 15 já foi, né? Mais no finalzinho, senhor. Senhor, fala pro senhor fazer o 20, se puder. 20, vamos Acho que é lá do no. AA. É esse, das 10 Esse posições. aqui. Escreva um programa para ler um vetor AA de 10 posições com elementos fornecidos pelo usuário e colocar os elementos em ordem decrescente. Decrescente? Beleza. Ao final, imprimir o vetor Z ordenado. Z. Aí eu copiei de cima. Ah, agora faz sentido. Aqui é A. Aqui eu Ah, copiei de cima. tá. É, O AA é é, ordenado, né? entendi. Achei que ia ter que. Eu imaginei que era tipo, semelhante, só que eu achei que tinha que criar dois vetores, sabe? Não, não precisa não, Ah, tá. dá para ordenar no mesmo. Vamos fazer É, aí uma ordenação, isso aqui é esqueminha fácil. beleza, então. É, o 20, né? Pode não ficar exatamente igual ao pad, mas vai sair muito similar. Vamos fazer esse cara aqui. Arquivo, salvar como, 20. Então aqui a gente já tem o 20. Salvando, editando os nomes. Beleza. São quantos vetores? Um vetor só, né? Então a gente vai ter um vetor que ele é chamado de AA. E aí a gente vai gerar ele aleatório até, sei lá, ele fala tamanho 10, até tamanho 20 aí para não ter problema. Geramos aleatório o tamanho dele. A gente, por enquanto, não vai usar isso. A gente não precisa disso. O nosso vetor AA vai ser impresso, tamanho dele.
Aqui é A, aqui é A e aqui é A. Beleza, a gente gerou o nosso vetor AA. Agora a gente não tem isso. Isso daqui vai ser ordenação. Beleza. Ordenando o vetor AA. Então, a gente vai ordenar o vetor AA. Então, um esquema que a gente precisa entender é o seguinte. O algoritmo mais simples de ordenação é você varrer, você verifica cada posição com todas as outras posições. Então, essa com todas as outras, 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 essa com todas as outras. Então, é o algoritmo mais fácil de ordenação. Se você for imaginar, a gente está falando ali que o exercício pediu um vetor de 10, então, imaginando um tamanho 10 de vetor, você faria 100 testes, porque é 10 vezes 10. Você faria aí 100 testes para verificar e colocar em ordem. Funciona. Vamos brincar, então, de fazer essa brincadeira aqui, show de bola, de ordenar, né? Isso daqui é verdade, a gente já tem ele, e a gente vai repetir isso daqui. A gente vai fazer um vezes o outro, né? Vou utilizar I, vou utilizar J como referências, mas é para o mesmo vetor. E o engraçado, isso aqui pode causar uma estranheza, mas é isso mesmo. Eu estou fazendo um laço que pega da primeira posição até a última. Só que eu testo da primeira posição até a última de novo, comparando. Opa, se eu vou comparar, eu já falei uma palavra mágica, eu acho que é importante. A gente faz aqui alguma coisa que compara. Então, comparação, a gente faz um if. Então, beleza, a gente fez um laço, outro laço e um if. Perfeito, esqueminha de ordenação. E aí, o que acontece? Se eu pegar esse elemento daqui na primeira vez, no primeiro laço lá de fora, e eu comparar com o primeiro elemento, se ele for menor, esse cara aqui for menor que esse cara aqui, eu não faço nada. Mas se esse aqui for maior, eu troco os dois de posição, porque teoricamente esse aqui está olhando para frente, né? E esse aqui está olhando, é a parte de trás. Então, o que eu vou testar é se o meu vetor na posição de I for maior que o meu vetor na posição de J, se for maior, eu vou trocar os dois de lugar. Só que não existe uma forma fácil de trocar, né? Imagina duas jarras. Estou segurando aqui duas jarras. Essa aqui eu coloquei Coca-Cola. E essa aqui eu coloquei leite. E aí eu quero trocar o conteúdo das duas. As duas são jarras de 1 litro, eu tenho 1 litro de Coca-Cola e eu tenho 1 litro de leite. Se eu pegar a de leite e colocar em cima de Coca-Cola, vai derramar, vai transbordar. Se eu tentar passar de volta, uma vai ficar vazia. Então, quando eu tento jogar um dado para cima do outro direto, eu perco um deles, né? Eu tenho que ter um recipiente temporário. Então, eu pego, por exemplo, o leite, jogo aqui no recipiente temporário. Essa ficou vazia. Eu pego agora, aqui está cheia de Coca-Cola, passo para dentro, aqui tem leite. Aí agora, essa aqui tem Coca-Cola, essa ficou vazia. Eu pego o temporário e coloco lá aonde tinha Coca-Cola. Agora, onde tinha Coca-Cola tem leite, e onde tinha leite ficou Coca-Cola. Preciso ter um esquema temporário para fazer a troca. Então, vamos criar um esqueminha temporário. Vamos lá, criar uma variávelzinha temp aqui, do tipo inteiro, porque o nosso vetor é do tipo inteiro. Então, a gente precisa desse esquema. E agora sim, a gente pode começar nossas brincadeiras. Primeira coisa, se eu quero que alguém receba um valor, eu tenho que armazenar lá no temporário. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o AA, eu vou jogar ele dentro do temp. Então, temp recebe o AA. Fiz uma cópia do AA. Então, quer dizer que agora o AA está liberado para receber sem eu ter perdas, né? Então, aqui é AA. Então, eu posso falar que o AA agora vai receber o que estava na posição do J. E agora o J, ele pode receber o que estava na posição do A. Mas o A, eu já do I, né? Eu posso receber o que estava na posição do I. Só que o I, ele já perdeu o valor. Não, não perdeu. Eu fiz uma cópia dele aqui no temporário. Então, aqui, o temporário tem uma cópia dele.
Se você inverter o sinal aqui, você muda tudo. Então, se você fez e esse cara aqui resultou para você em ordem crescente, muda isso daqui e vira a ordem decrescente. Se deu ordem decrescente, muda isso aqui da ordem crescente. Simples desse jeito. Isso aqui a gente apaga, que eu tinha copiado lá do outro exercício, né? Então, apaga. Aqui é AA, né? AA ordenado. E AA aqui, né? AA e AA. Beleza. Vamos ver aí se ele ordena, né? Então, compilou, rodou. Olha só que legal. Como eu fiz lá o maior, ele colocou do maior para o menor, que é a proposta do exercício. Vamos ver aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 oitos. 1, 2, 3, 4, 5 oitos. Apenas um 7. Tenho 1, 2, 6. 2, 5, 1, 2, 3, 4 quatros. 1, 2, 3, apenas 1, 2 e 2 zeros. Isso mesmo. O zero está aqui e o outro zero está aqui. E ele conseguiu. Ele ordenou de forma decrescente. E se eu quisesse de ordem crescente? Muda o sinal. Então você muda o sinalzinho daqui. Mudou o sinal, compilou, executou. Olha lá que bonitinho. Fica ordenado crescente. Então, você tem 4, 4, 1, 5, 7. 1, 4, 4, 5, 7. Beleza, olha. Ordenado de forma crescente. Tudo depende do sinal que você colocar aqui. Eu acho que o exercício pede decrescente, então você testa se ele é maior para fazer a troca. Perfeito. Realizada aí a nossa brincadeira de ordenação. Tanto crescente como decrescente, é só mudar o sinal e já resolve aí a nossa vida. É isso daí, pessoal. Ah, sim, Curtiram? valeu. Professor, eu tinha feito, achei que como era dois vetores, né? Aí eu tinha feito esses dois for, aí eu tinha colocado tipo AA e VV embaixo. Acho que é por isso que não entrou no if, provavelmente. Muito provavelmente, muito É, provavelmente, faz muito sentido. provavelmente. Desculpa, foi erro na lista ali, Não, mas beleza, só é que show de eu bola. achei que era o VV mesmo, é por isso que eu falei, acho que é isso mesmo. Mas valeu, senhor, tamo junto. Show, tá aí, valeu. Se conseguiu entender, é o Não, que é necessário. Esquema de ordenação, essa daqui, obviamente, deixo claro. Isso daqui é um esquema de ordenação dos mais simplórios, né? Eu não sei, eu acho que esse aqui não é nem um bubble sort, esse aqui é uma ordenação bruta. Você faz literalmente todos os testes, né? Então, quando o tamanho do teu array, se ele é 10, ele vai fazer aqui 10 nesse vezes 10, né? For dentro de for é multiplicação. Então, ele vai fazer 10 vezes esse teste. Ele vai testar isso daqui 10 vezes 10 vezes, ou seja, 100 vezes. É lento, é ruim. No quarto semestre, a gente estuda muito esses algoritmos de ordenação e a gente vê que tem outras técnicas que, obviamente, vai ter mais código, claro que vai ter mais código, mas você vai ver que a velocidade de ordenação é muito maior e é bem bacana que você vai conseguir ordenar assim. E a brincadeira é de vetor de bilhão de tamanho, a gente já fez até 1 bilhão, eu acho. Sossegado, faz numa boa, sossegadinho, lindo, maravilhoso. Vamos pegar aqui uma brincadeira, sei lá, vamos colocar aqui 0000. 2 bilhões. Vamos ver o que acontece, né? Compilou, rodou. Olha lá, cara, o tempo que demora. E o processamento foi lá em cima, não estou zoando, não. Deu uma subida gigantesca. Aí isso daí agora é a nossa brincadeira. O programa não parou de rodar, ele está rodando, tá bom? Só para vocês saberem. Ele não conseguiu. Eu não sei o tamanho, mas é um tamanho realmente bem grande. E aí ele vai fazer uma multiplicação. Imagina ele multiplicando. Se pegasse lá o 2 bi, ele vai multiplicar 2 bilhões vezes 2 bilhões. Meu, é muito teste, é muito teste. Dá 4 quadrilhões de testes para serem feitos. Por isso demora. E aí ele não consegue fazer essa jogada tão rápido. Ele está aqui trabalhando pra caramba para fazer isso daqui. E não terminou. Não sei nem o tamanho. Mas é um algoritmo que não é performático, não é rápido para ser feito, né?
E aí a gente vai estudar nos próximos semestres, né? Como que eu posso fazer um algoritmo mais rápido para ordenar, né? Para buscar um valor, para ordenar um valor. E aí a gente vai estudar muito isso daqui. Fica aí a dica para os próximos semestres, né? Mas é muito bacana. E olha, até agora nada. E vai ficar aí, porque né, não dá para a gente ficar aguardando esse cara ter a boa vontade de se resolver, né?